Mais uma pergunta aqui, ainda do Rogério. Acho fascinante a guerra do Vietnã. Tem algum ensinamento de sobrevivência dessa batalha? Temos. Temos muita coisa. Os soldados do Vietnã, na época, em franca desvantagem com os Estados Unidos, eles desenvolveram uma série de técnicas. Mas eles também já eram da selva, eles viviam ali. Então, para eles, apesar da gente falar a selva do Vietnã, nós estamos falando de um território muito pequeno. Então, com pouco tempo de caminhada, você sai de dentro da selva, você se aproxima de aldeias, e tinham inúmeras aldeias. A selva do Vietnã não é igual à selva no Brasil. A selva no Brasil ela é quase um deserto. Lá no Vietnã, não. Eram milhares e milhares de aldeias espalhadas pela selva, através de trilhas, rios, etc. Então, eles conseguiam sobreviver com o apoio da população, porque eles eram parte da população. Então, eles estavam brigando pelo país deles. É uma coisa completamente diferente. Lógico que havia uma ideologia comunista ali, que estava tentando tomar o país, mas valeu muito o conhecimento dos próprios vietnamitas. Tá? Eu lembro de um sargento, amigo nosso, que fazia uma palestra para os alunos lá na Escola Preparatória de Cadetes, em Campinas, e ele começava para ele era gago, era muito engraçado, porque quando ele ia fazer palestra, ele falava perfeitamente. E aí ele começa a palestra dele falando, né? Alunos novos ali de 15, 16 anos, e aí ele falava, né? Guerra do Vietnã, soldado americano, 2 metros de altura, 2 metros de largura, uma mochila de 60 quilos. Dentro da mochila tinha Coca-Cola, rádio. Aí ele começa a falar um monte de coisa inútil, né? Mas que traz conforto, mas é um monte de coisa inútil, assim, como primeira necessidade. E aí ele falava, soldado vietnamita. Aí ele botava a mão assim, 1,5 metro, 20 quilos. Logicamente, tudo exagerado, né? E aí ele falava, ele carregava uma sacolinha de arroz e um fuzil e saía para caçar. E um aluno perguntou, né? Eles comiam carne de caça? Ele falou, não, eles saíam para caçar americano, eles comiam o arroz do saquinho lá. Porque eles estavam acostumados com isso. Até monotonia alimentar, ou aquele alimento até ainda fraco, né? Entre aspas. Mas eles eram acostumados, eles viviam da selva. Nós temos casos também, aqui no Brasil, temos um caso interessante de uma patrulha nossa, junto com a patrulha da França, lá na Guiana, lá na fronteira com a Guiana Francesa, em que, à medida que a patrulha foi andando, as patrulhas eram conjuntas, né? À medida que as patrulhas iam andando, os franceses iam ficando cada vez mais fracos, porque eles se alimentavam da ração que eles trouxeram, a ração militar. E o brasileiro se alimentava da ração militar e tudo que ele achava pelo caminho. Ele pescava, ele pegava fruta, ele pegava vegetal. Ou seja, a gente tinha uma alimentação mais rica do que o francês. Por quê? Porque a gente sabia andar na selva. Então é bem interessante esses conhecimentos, lembrando que as selvas são diferentes. Então sim, teve muita coisa que a gente aprendeu, não tanto de sobrevivência, porque a sobrevivência depende muito do ambiente. O que eu sei para a selva não serve para a caatinga, não serve para a montanha e não serve para outra selva. Particularmente em termos de alimentação. Isso troca tudo. Mas as técnicas de combate foram bem interessantes. Nós aprendemos bastante com eles.